paz de Deus esteja com todos vós. Saudamos a todos e a todas com as palavras de Jesus Cristo que nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 15, onde Jesus Cristo diz: a semente que caiu na terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Esses frutificam com perseverança. Jesus, quando usa comparações, está auxiliando-nos a entender melhor o que ele quer nos ensinar. Na parábola do semeador, Jesus usa o exemplo da terra e também da semente. Foram lançadas sementes em 4 lugares diferentes, mas só uma deu frutos. Assim também é a palavra de Deus. Alguém nos traz a mensagem, mas nem sempre a ouvimos ou a entendemos. Mas há momentos que ela cai em terra fértil e produz verdadeiras mudanças em nossa vida, pois a palavra de Deus nos mostra o verdadeiro caminho que devemos seguir, multiplicando assim a nossa fé e também a nossa confiança em Deus. Bondoso e amado Deus, traz a Tua palavra até nós nesse momento em que queremos ouvi-la e faça com que ela encontre terreno fértil em nossos corações, nesse momento de reflexão que fazemos em nome de Deus Pai, o Criador, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e em nome do Espírito Santo, Consolador, quando dizemos juntos, amém. A palavra para esse momento de reflexão encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 até 41, onde o evangelista diz: naquele dia de tardinha, Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos também os acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós estamos morrendo, o Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até nos ventos e nas ondas do mar? Estimado irmão, estimada irmã, para nos situarmos um pouco melhor, o Mar da Galileia é um lugar onde os pescadores que se tornaram os discípulos de Jesus Cristo já haviam vivido durante muitos anos. Eles estavam intimamente familiarizados com esse grande lago que ficava e que fica ainda hoje muito abaixo do nível do mar. Eles sabiam que, devido à geografia do lago, tempestades súbitas e também violentas ocorriam regularmente. Conforme o texto, havia mais de uma maneira de chegar no outro lado do lago, na outra margem. Você pode pegar um barco, qualquer barco. Você pode dar um longo passeio também ao redor do Mar da Galileia com os demais que estavam na multidão. Ou você poderia ir no mesmo barco em que Jesus Cristo também estava. Podemos assim comparar essa travessia do Mar da Galileia com as nossas vidas também nesse mundo. Para muitas pessoas da época e também ainda hoje, a figura de Jesus de Nazaré é familiar, seja através das histórias do Natal, da Páscoa ou de alguma outra história que ouviram a seu respeito. Com a presença da igreja em toda parte, Jesus continua a ter uma influência, podemos dizer, modesta dentro de um país tradicionalmente cristão como o nosso. As pessoas até podem estar curiosas sobre Jesus, ter alguma familiaridade com ele
e até mesmo ter alguma conexão com Jesus através de membros que estão inscritos no fichário de alguma igreja, ou por causa de algum batismo, confirmação ou até mesmo de sepultamento, mas não são próximas a Jesus e nem participam da vida da sua comunidade. Muitas pessoas passam a vida como parte da multidão, cercando Jesus, mas não querem estar com ele em seu barco. Haviam também outros barcos neste lago. Entre nós também há outras filosofias, outras crendices que nos cercam, e muitas pessoas dão mais importância e confiam mais nestas coisas do que no próprio Deus Pai, o Criador. Assim podemos dizer, estimado irmão, estimada irmã, que você viaja em outro barco só observando a Jesus, mas não está ou não quer estar com ele, pois estar com Jesus também lhe compromete com os outros que estão neste mesmo barco. Como mencionei no início, o mar da Galileia está muito abaixo do nível do mar, por isso tempestades súbitas e violentas caem sobre ele ainda até hoje. Podemos facilmente imaginar o susto e o medo de alguém que está viajando de barco para o outro lago quando uma violenta tempestade se aproxima e o barco começa a encher de água e você se pergunta se conseguirá de fato sobreviver a tudo isto. Estando no meio da tempestade, de repente andar com a multidão nos parece a melhor maneira de chegar ao outro lado do lago. Porém, podemos nos perguntar quantas tempestades, problemas, dificuldades, desafios nós já enfrentamos como pessoa, como famílias, como comunidade e como sociedade. Tempestades chegam também aos que viajam, confiam e creem também em Jesus Cristo, bem como para aqueles que viajam com a multidão, mesmo achando que se acham seguras em terra firme. Mas se você não está viajando com Jesus, se você não está no barco com Jesus, então em quem você vai se apoiar e pedir ajuda quando de repente a tempestade chegar até ti? Pois não há outro Deus, não há outra sabedoria humana que ofereça a resposta ao sofrimento e também à morte, a não ser Deus Pai, o Criador do céu e também da terra. Quando fomos batizados, nos tornamos filhos e filhas de Deus, e assim estamos em comunhão com Ele e não estamos mais sozinhos e nunca estaremos. Essa é a promessa de Deus no dia do nosso batismo. Nós fomos marcados com a cruz de Cristo e selados com o Espírito Santo para sempre, e por isso estamos no barco com Jesus, que está conosco na palavra e também nos sacramentos. Certamente, os discípulos também se questionaram por que Jesus ainda dorme tão tranquilamente enquanto estamos em perigo. Jesus acorda, acalma a tempestade, olha para seus discípulos e, assim como ele ainda olha para nós hoje, e pergunta: depois de tudo que passei e tudo que nós passamos juntos, por que vocês ainda estão tão preocupados? Vocês ainda não têm fé? Pergunta-nos Jesus Cristo. A resposta é sim, nós temos fé, mas também temos dúvidas, porque todos os batizados na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, para todos aqueles que o Espírito Santo reuniu na igreja e alimentou com o corpo e o sangue de Cristo, e em quem o Espírito Santo também habita, mais uma vez, sim, você tem fé, pois ela é uma dádiva de Deus para todos aqueles que nele confiam, mas mesmo em determinado momento nós ainda temos medos e também temos grandes dúvidas. Porém, estimado irmão, estimada irmã, jamais podemos nos esquecer que nós estamos no barco com Jesus
e seguimos confiantes em suas promessas de vida e também de salvação, mesmo que venhamos a enfrentar alguma tempestade ou algum medo em nossa vida. Ainda assim, podemos ter certeza que Jesus conosco está, e sim, Ele se importa com cada um e com cada uma de nós, pois em toda a criação não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus. Quando juntos dizemos amém. Convido-os para um momento de oração. Oremos. Bondoso e amado Deus, sempre estás conosco, seja em momentos de alegria ou em momentos de dificuldade e desafios, como os que estamos enfrentando nesse momento, seja por causa da pandemia ou por causa dos fortes ventos que atingiram novamente muitas cidades e pessoas que nós conhecemos. Pedimos de maneira especial por todos aqueles e aquelas que foram atingidos por essa tragédia. Faça-nos ser solidários com aqueles que estão em necessidade. Auxilia, Senhor, com a Tua graça, a todos quantos estão em sofrimento, seja porque estão doentes, enlutados, desempregados, com medo ou preocupados. Proteja todos eles, também a nós e a nossos amados, e conceda-nos uma abençoada semana. Por Jesus Cristo, Teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador. Quando juntos dizemos amém. Temos ainda o seguinte aviso: conforme carta circular do nosso Sínodo Nordeste Gaúcho, do dia 1º de julho, as atividades presenciais em nossa comunidade e paróquia também continuam suspensas até o dia 13 de julho. Justifica-se essa decisão, pois boa parte das paróquias e comunidades ainda estão nas áreas em que o vírus Covid-19 ainda está em expansão, e isso inclui também a área da nossa paróquia. Vamos, pois, nós continuar nos cuidando dos nossos entes queridos, e que Deus nos ajude para que brevemente possamos assim também nos reencontrar novamente. Para encerrar este momento de meditação, queremos ainda receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada semana a todos, na fé e na confiança de que Deus nos cuida em amor e que nós assim cuidemos também o nosso próximo. Amém.